Estamos de volta para compartilhar mais uma porção do conhecimento sobre a Palavra de Deus. E hoje quero abordar sobre uma questão que é muito recorrente com aquelas pessoas que leem e estudam a Palavra de Deus, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada contém erro, e os ímpios, incrédulos, dizem, não, a Bíblia não é um livro inspirado por Deus, não. Ela foi escrita por homens e tem muitos erros. Os teólogos e exegetas liberais têm uma posição intermediária. Eles dizem, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Ela contém textos inspirados pelo Espírito de Deus e registros ali, parte registrada, que são textos humanos. Muito bem, mas nós que somos conservadores e cremos, como é a verdade, que a Bíblia é toda inspirada, a Escritura é toda inspirada, de Gênesis a Apocalipse, e que ela é inerrante. Bom, mas se ela é inerrante, é inspirada por Deus, por que tem essas discrepâncias, esses textos que realmente existem, essas dificuldades? Então, a verdade é que temos que ver o seguinte, que a mensagem é inspirada, inerrante, imutável e eterna, porque ela é do Espírito e continua com o Espírito, e o Espírito Santo de Deus, que é o autor das Escrituras, ele continua velando pelas Escrituras, pela mensagem das Escrituras através dos milênios e eternamente. Já o texto foi grafado e escrito por seres humanos, com as suas limitações e imperfeições. E temos aí pessoas que Deus usou de grande conhecimento, que tem uma linguagem erudita, como o livro de Isaías, um livro poético, e também de mensagem culta e poética, e no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, que foi escrito por um médico. Mas temos exemplos, como no Antigo Testamento, de Deus ter usado pessoas para escrever, que eram pessoas do campo, camponês, fazendeiro. E Deus usou eles. Então, cada um escreveu na sua linguagem, na sua cultura, no domínio que tinha da escrita e da sua língua. Portanto, aí vamos ver que o texto é inspirado por Deus, sagrado, mas só a mensagem é inerrante. O texto não é inerrante. Até porque nós vamos ver aí, agora eu vou explicar aqui a situação, onde vou tirar o exemplo. O primeiro exemplo para a nossa reflexão está em Êxodo, no capítulo 9, onde Deus aqui envia mais 3 pragas sobre o faraó, quando liberta o povo de Israel do Egito. Aqui trata da praga da peste, a praga da sarna ou dos tumores e da chuva de pedra, né? Muito bem. Nós temos aí agora, na primeira praga, Deus diz que ia matar todos os rebanhos, todo o gado dos egípcios. E registra aqui no versículo 6. E o Senhor fez isso no dia seguinte, todo o gado dos egípcios morreu. Quando ele envia a segunda praga, que é a dos tumores, né, da sarna, ele diz para Moisés, vai lá diante de Faraó, joga cinza para o alto, e essas cinzas vão espalhar pelo Egito e vão causar uma espécie de sarna e tumores no homem, nos seres humanos, nas pessoas e no gado. Aí surge a primeira dificuldade. Como assim? Como tem outras na Bíblia? Ué, lá não diz que todos o gado morreu, aqui já tem gado de novo? Não deu tempo de uma praga para outra, deles reporem o rebanho comprando. Muito bem. Mas no versículo 18, nós vamos encontrar na praga da chuva de pedra, Deus ordenando para Faraó através de Moisés. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo. Para quê? Para que o gado, o rebanho não fosse morto. Os que creram fizeram isso. Os que não creram deixaram no campo e todo o rebanho morreu, inclusive os seus servos. Como explicar essas dificuldades, essas contradições? Lá diz que todo gado morreu, mas vamos encontrar mais gado depois.
a Bíblia contém erro? O pastor Antônio Gilberto, né, doutor Antônio Gilberto, já de saudosa memória, que era um profundo conhecedor das escrituras, das línguas originais, né? Era um poliglota que dominava o inglês e conhecia alemão, russo, e, acima de tudo, um servo de Deus de grande conhecimento e iluminação do Espírito. Ele, certa vez, eu ouvi ele explicando, dando a resposta, três respostas, aliás, explicações que para explicar por que isso acontece nas Escrituras. Primeiro, ele diz que pode ser erro de interpretação. Alguém está pregando, você olha o texto e isso aí não está de acordo com o original, né? Com a Escritura, uma versão fiel, como nós temos aí, que eu já tenho citado, a Almeida, né, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo. E por que ele está falando isso? É erro de interpretação. Ao interpretar de uma maneira equivocada, errada, fora do contexto geral das Escrituras, cria então um conhecimento, uma heresia, uma falsa doutrina. Segunda razão, a explicação que ele dá para o que acontece, por que aconteceu e existem essas discrepâncias nas Escrituras, é que é erro de tradução. E esse é o que é mais comum. Sabemos que tem versões fiéis aos originais, como já citei, e outras que são infiéis. Mas tem alguns textos que não são fiéis aos originais. E eu posso dizer aqui que essas traduções, esses erros, essas incoerências, às vezes foi porque o autor não conhecia plenamente a língua original, teve dificuldade. Como o João Ferreira de Almeida, que fez um trabalho que é inigualável, incomparável, foi o primeiro tradutor da Bíblia, dos originais para a língua portuguesa, a Bíblia completa. E o que ele fez? Ele não dominava 100% as línguas originais, então ele pegou a Vulgata e fez a tradução comparando com ela, a Vulgata Latina. E às vezes, aliás, não acontece que essas traduções incoerentes são feitas de propósito para que o tradutor, ele ali, com a sua mentalidade, sua doutrina, da sua denominação, da confissão de fé da sua denominação, ele fez aquela tradução para ali fundamentar, basear uma doutrina que ele crê, a sua denominação crê. Por exemplo, vou citar lá em Atos. Lá diz o seguinte, que a igreja estava crescendo, as almas convertendo, e disse, a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. As pessoas iam ouvir a mensagem do Evangelho e, crendo de livre e espontânea vontade, por livre arbítrio, aceitando a Cristo como Salvador, e eram acrescentados à igreja. Mas o tradutor calvinista, e tem versões com esse viés, que traduziu lá da maneira seguinte, fora do original, incoerente, pode conferir. Lá ele diz, e a cada dia o Senhor ia acrescentando à igreja os que haviam de ser salvos. Olha a sutileza. Lá no original diz os que iam sendo, por escolha. Aqui ele diz os que haviam de ser salvos, os predestinados, os eleitos, aqueles que Deus escolheu para ser salvos. Muito bem. E só que o Espírito Santo vela pela mensagem que é inerrante. E mesmo onde há essas traduções aí, o Espírito Santo, através do contexto de outros textos, nos mostra que ali não está de acordo com a verdade. E por fim, ele mostra a terceira razão, que é muito plausível e lógica, que é o erro de copista, do escriba. Nós sabemos que a Bíblia, como está hoje no seu formato editorial, depois de canonizada, da forma como está, ela não contém o texto lá do original, o autógrafo de Moisés e de outros escritores. Eles desapareceram, foram copiados, recopiados e acrescentados à medida que Deus foi revelando novas verdades. Então, eles foram acrescentados e nesse processo de cópia, como o ser humano é falho, mesmo o escriba sendo especializado, ele cometeu erros ali no copiar. E isso, então, leva a essas discrepâncias, né? E, portanto, por fim, Champlin dá uma explicação muito razoável que está no Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, aqui no versículo 6 do capítulo 9, pode conferir lá no comentário.
além de umas outras explicações, ele disse que isso pode ser por o uso da hipérbole, aquela figura de linguagem que exagera a narrativa, né? Não mente, mas exagera. Um exemplo foi o que João usou no último versículo do seu evangelho, capítulo 21, versículo 25. Ele disse, ele registrou uma série de milagres que Jesus fez e disse, ele fez muitos outros milagres. Se todos fossem registrados, nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Ora, isso aí é um exagero, né? Uma hipérbole. Então, pode ser que o autor aqui do livro de Êxodo, né, possa ter usado uma hipérbole, né? E usou essa linguagem, todo gado morreu. Ou, no futuro, copistas erraram e trocaram palavras aí que perduraram até hoje. Portanto, quando você for ler a Bíblia, a palavra de Deus, surgir essas questões, ou alguém te interpelar, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, não, e apresentar essas questões de erros, você simplesmente já sabe que, ou se alguém está pregando errado, porque está interpretando errado. Ou se há uma coisa incoerente ali, infiel, é porque houve uma tradução errada, infiel, erro de tradução. Ou então foi um erro do copista que está lá no original hoje que nós usamos, mas o erro já estava incluído lá por copistas anteriores. E assim você continue lendo a Bíblia e crendo. Concluindo, a Bíblia é toda inspirada. O texto sagrado, né, e a mensagem de Gênesis e Apocalipse, mas somente a mensagem é inerrante. O texto é inspirado, mas não é inerrante, é humano.